Agora, para finalizar aqui, a atriz Cláudia Raia, você conhece? A Cláudia Raia, eu conheço ela quando ela tinha 17 anos, ela começou a aparecer na TV Globo, eu não vou lembrar o nome do programa, mas nesses programas que o Jô, nosso saudoso Jô Soares, apresentava na TV Globo, programa humorístico, bailarina, né, uma grande atriz, e todos conhecem hoje a Cláudia Raia. Olha, eu estou observando aqui que muitos colegas nossos, né, isso aqui a gente pode falar que são colegas, alguns nem jornalistas são, mas são influenciadores digitais que estão monetizando por desinformação. E, aliás, criando, né, assuntos justamente para ganhar dinheiro. Então, aqui eu vou falar com base, aliás, eu tenho o direito de falar isso pelo seguinte, aí que eu vou expressar aqui a importância de você estudar, de você correr atrás, né? Na minha formação jornalística, pessoal, o primeiro tema que eu defendo, ou aliás, defendi, e até hoje eu trabalho, é com a acessibilidade. Então, desculpem a minha humildade, mas eu fui repórter de conteúdo de acessibilidade. Eu trabalhei na USP, reportagem, num portal que infelizmente não existe mais, a Rede Saci. E foi através da Rede Saci, como repórter, qual a origem? Não entendi. O meu conteúdo, reportagem, não tem reportagem policial, reportagem de política, não tem repórter especialista em cada área. Eu era especialista em acessibilidade. Então eu entrevistava pessoas com deficiência, médico, tudo ligado à acessibilidade. Então eu conheço muito bem o que eu vou falar agora. Tá bom? Com toda humildade. E eu estou vendo muito orelhudo, né? Jornalista de meia patada, falando coisas, escrevendo bobagens, denegrindo inclusive a atriz Cláudia Raia. E aqui eu não a conheço. E olha, eu estou tão tranquilo aqui porque eu não a conheço pessoalmente. Não a conheço. Mas aqui eu vou defender porque a gente tem que estar com a informação correta, que é desinformação. Então, olha, a atriz Cláudia Raia se desculpa após constranger homem com baixa visão em peça. A própria manchete aqui da UOL já chama, na minha opinião, de uma forma pejorativa. Bom, vamos lá, vamos para a matéria que eu não sou dono da verdade, mas eu gostaria que você participasse aqui também, tá bom? Olha, a atriz Cláudia Raia, de 58 anos de idade, se manifestou para fazer uma retratação pública após causar constrangimento ao influencer, veja só, ele é influencer, hein? Rodolfo Cadamuro. Durante a peça Cenas da Menopausa, a atriz deu uma bronca pelo uso de fones de ouvido, mas o espectador tem baixa visão, ele não enxerga bem, e estava usando o recurso de autodescrição oferecido pelo Teatro Claro, o Teatro Claro Mais São Paulo, né? Aqui, então o influencer Rodolfo Cadamuro, ele é uma pessoa com deficiência visual, e natural, ele estava usando lá o fone de ouvido e a descrição, porém, a Cláudia Raia, atriz, lá na frente, e a gente vê muita, né? Até hoje eu não entendo, as pessoas vão ao teatro e ficam olhando o celular. Eu vejo isso, as pessoas criticarem, os pastores de igreja, eu vejo pela televisão, pessoal antes de começar, padres também, na católica, enfim, eu assisto de tudo, pessoal, então, eu vejo antes de começar o culto, ou então até chamando a atenção durante o culto, desliga esse celular, coloca no modo, né? Silêncio, enfim, você entendeu? E a atriz aqui, né, teatro, ao vivo, ela se sentiu incomodada, e ela fez um gesto, como qualquer faria, eu também faria, para que o rapaz aqui desligasse, né? Então, e fizeram aqui um carnaval, tanto é verdade que eu estou comentando agora. O que aconteceu exatamente? Dono da página Popcornia, o Rodolfo, que é esse influenciador, ele foi convidado no último sábado, dia 13, para assistir a peça com recurso de autodescrição. Ele foi convidado, tá certo? Assim ele recebeu um par de fones de ouvido e foi instruído a utilizar um aplicativo para ouvir o espetáculo. Então aqui, pessoal, antes de continuar a reportagem, o eu primeiro aqui é da organização do Teatro Claro Mais. Vocês estão erradíssimos. A desinformação, a atriz precisaria saber disso, né? Vamos lá, estamos ao vivo. Olha, segundo o Rodolfo, Cláudia Raia apontou para ele, né, fez um gesto de aponto para ele, e durante o espetáculo pediu que parasse de mexer no equipamento para prestar atenção na peça. Ela acreditou
que eu estava sendo desrespeitoso em ficar com o celular na mão durante o espetáculo. Os olhares de julgamento negativo vieram rápido e direto para mim. Logo depois, Jarbas, homem de Melo, tentou contornar, explicando que se tratava de autodescrição. O Jarbas, para quem não conhece, aliás, uma simpatia, ele eu já vi 2 vezes, conversei com ele. Ele é o esposo, ele é ator também, um excelente ator. Ele é o esposo da atriz Cláudia Raia. Olha, vamos lá. O Rodolfo Cadamuro, que é um influenciador digital, ele tem baixa visão. É bom que eu repita, ele disse o seguinte: nem mesmo a protagonista em cena, com a grandeza da sua influência, soube apoiar e dar voz a esse movimento tão importante para ampliar o acesso das pessoas ao teatro, que em nosso país já é restrito. Esse acontecimento mostra algo maior. A inclusão ainda é uma cortina que insiste em se fechar, não só no teatro, mas na vida em sociedade. Gostei desse seu recado aqui, viu, Rodolfo Cadamuro? Bom, ao fim da peça, o Rodolfo, o influenciador, foi procurado pela produção do espetáculo e recebeu pedido de desculpas. A produção veio até a gente e disse: ela sabia da autodescrição, não sabemos porque ela fez isso. Então aqui, pessoal, vou fazer um meia-culpa aqui também. Eu critiquei aqui, não tem problema nenhum, critiquei aqui o teatro, claro, continuo criticando, mas aqui é desinformação. Olha, a produção, segundo relatos do Rodolfo, que aqui no caso foi a vítima, não é? Ele que ficou constrangido, naturalmente. A produção veio até a gente e disse que a atriz sabia da autodescrição. Não sabemos porque ela fez isso. Quer dizer, chamar a atenção dele em público, né? Imagina, você está ali, eu me coloco aqui como se fosse o Rodolfo. E a partir do momento que ela está chamando minha atenção, todo mundo olha para mim. Né? Olha para mim o quê? De forma pejorativa. Agora precisa saber, porque aqui a produção está pedindo desculpas, foi a atriz veio depois. E falou que ela sabia da autodescrição. Não sei, eu estou relatando para vocês exatamente, mas eu não tiro aqui os erros de falta de comunicação. Como é que um teatro, você, antes de a peça entrar nos eixos, né, entrar no ar, ter a estreia, não é possível que o teatro, a própria produção, está afirmando que a atriz sabia da autodescrição. Bom, após o desabafo viralizar nas redes sociais, Cláudia Raia, atriz, entrou em contato com Rodolfo para pedir desculpas. Na sequência, ela fez um vídeo com a retratação pública e classificou o fato como um mal entendido. Vamos ver? Ela gravou um vídeo aqui, mas eu vou relatar para vocês. Ela diz o seguinte: ontem aconteceu um mal entendido muito chato na sessão de cenas da menopausa. Um espectador portador, o Cláudia, você está desinformada mesmo, não existe portador, tá? Um espectador, um cliente, né, um espectador com deficiência, não é portador. Não é portador, tá? Não use isso aí, pelo amor de Deus. Grande atriz, mas está desinformada. Um espectador, ela escreveu portador, não existe portador. Um espectador com deficiência, com baixa acuidade visual, o querido Rodolfo estava usando o recurso de autodescrição pelo aplicativo. Mas eu... então, aí pessoal, tá vendo? Mas eu não fui avisada de que esse sistema estava funcionando. Por isso acabei entendendo errado a situação toda. E eu chamei a atenção dele. Então, ela não foi avisada. Então, é o que eu estou dizendo, né, pessoal? O que você acha? Ela não foi avisada, deveria ser avisada. Então, eu, da sua produção, eu do teatro, eu da organização, né? Ela não foi avisada. Bom, Rodolfo, completa ela aqui. Eu estou lendo o que ela disse em vídeo. Rodolfo é uma pessoa com deficiência. Puxa vida, quem é o repórter aqui? Eu tenho que cumprimentar, porque eu estou ao vivo, pessoal. E eu faço questão, deixa eu ver se tem o nome do repórter aqui. Não tem, mas é da coluna Splash. Parece que o pessoal está copiando o que eu estou falando. Puxa vida, quero cumprimentar aqui o Splash, que é do Portal UOL, porque eles escreveram aqui exatamente a correção, pessoal, te juro, né, o Elencarzinho Júnior, eu acho que eu não preciso provar que eu sou honesto. Tem uma correção aqui que, por isso que eu digo, eu sou jornalista, com toda humildade, especializado em área de acessibilidade. Então,
no mínimo, a gente tem que saber como se comunicar. Então, não existe desde 2008, é lei, não se pode usar mais o termo pejorativo portador, e a atriz usou aqui. Então, o portal Flash, o Splash, está corrigindo, parece que foi até eu que escrevi isso aqui, olha, Rodolfo é uma pessoa com deficiência e não portador, como sinalizado pela atriz que o convidou, junto com a sua companheira, para irem novamente ao espetáculo, para reparar o erro. Então, olha, vou repetir, Rodolfo é uma pessoa com deficiência e não portador, como diz a atriz. Parabéns ao pessoal do Splash, né? Mas foi legal, porque ela convidou novamente ele, a namorada dele, a companheira do Rodolfo, para que volte ao teatro, e claro que eles vão fazer lá uma desculpa, de repente tomar um café junto, né? Já falei com o Rodolfo e com a Monique, e os convidei para voltarem em outra sessão juntos, de amigos, para que sejam recebidos com todo o carinho, como eu trato meu público. Eu quero me reparar de coração com o Rodolfo. Parabéns à atriz Cláudia Raia. Ô Cláudia Raia, aproveitando, né? De repente você está me ouvindo aqui, então nunca mais use o termo portador, não existe mais, tá bom? Inclusive em 2008, olha só como a gente, uma coisa vai puxando a outra. Não estou querendo fazer propaganda minha, pessoal, e eu já, quem me conhece sabe, eu não gosto de televisão, não gosto de aparecer em televisão. Às vezes eu sou convidado para alguns programas, esses podcasts que existe hoje, né? Na televisão também, mas na internet. Tanto é verdade que você está me ouvindo aqui, você não está vendo a minha imagem. Por quê? Eu sou oriundo do rádio, eu estou apresentando um programa de rádio, literalmente, pela internet. Está aqui, ó. Em 2008, eu fui no programa do Jô, eu fui convidado, eu fui um dos convidados. Em 2008, eu fui no programa do Jô, Rede Globo Televisão. Eu fui assistido, naquela noite, dia 9 de julho de 2008, eu fui assistido por 14 milhões e meio de pessoas. Eu fui assistido pela TV Globo, Rede Globo Televisão, eu falando com o Jô durante 14 minutos e 98 segundos. Falando sobre o quê? Acessibilidade. Então, eu estou falando do Jô, inclusive, a Cláudia Raia, uma coisa puxando a outra, já que a gente está falando aqui, ela foi namorada, foi uma das namoradas do Jô, né? O Jô, esse mestre da comunicação, da televisão, do entretenimento, do humorismo, né? Tá no céu. Eu fui um dos convidados em 2008. Então, eu fui justamente, viu, Cláudia Raia, quando houve essa mudança, né, das leis. Então, portador não existe mais, desde 2008, nós estamos em 2025. E quando eu era, na época, repórter do portal Saci, da USP. E por que eu fui convidado? Porque as minhas matérias externas na rua chamou a atenção da equipe da TV Globo. E eles me convidaram para ir ao programa do Jô. Mas antes disso, eu passei por uma sabatina. Eu não fui, olha, você vai ser convidado para ser entrevistado pelo Jô, não. Eu passei por sabatina. E quantos atores e atrizes não tiveram a oportunidade de sentar naquele sofá famoso do programa do Jô na Rede Globo? Eu fui uma dessas pessoas sem nunca ser funcionário da Globo. Eu tive o privilégio, e está na história, né? Está gravado aí. Eu fui convidado para ser um dos entrevistados no programa do Jô. E eu, como falo pra caramba, né? Eu falo mais do que o Jô. Eu ultrapassei o combinado. E ninguém tirou uma palavra, uma vírgula do que eu falei ali. Então, só para pincelar aqui essa reportagem, né? Bom, a Cláudia Raia diz o seguinte, para complementar aqui, parabéns, viu, Cláudia Raia? Parabéns, por isso que você é excelente, essa excelente, extraordinária atriz. A gente erra, todo mundo erra, mas vamos consertar o erro. E ela continua aqui, né, ela vai receber, e com certeza, o Rodolfo e a Monique, a sua companheira, ele tem baixa visão, é um influenciador digital, o Rodolfo, com deficiência visual. Ele não é portador de deficiência, viu? Ele não é portador, ele tem uma deficiência. Não use, você porta uma carteira de trabalho, né? Você porta um cartão de crédito. Bom, a Cláudia Raia complementa aqui o seguinte, e eu combinei inclusive de usarmos essa situação para lembrar a todos que a autodescrição é um recurso cada vez mais moderno e necessário de acessibilidade, e que precisamos trazer esse assunto à tona sempre que possível. Parabéns, Cláudia Raia, ela finaliza aqui, né? Bom, nas redes sociais, o influenciador digital confirmou o contato com a atriz e agradeceu as mensagens de apoio. Pessoal, a Cláudia nos pediu desculpas em privado
e também publicou em seus stories. Queremos agradecer todo o carinho e solidariedade que recebemos de vocês. Seguimos acreditando que momentos como esse podem virar aprendizado e que a acessibilidade no teatro precisa ganhar cada vez mais espaço, porque ela é a chave para que todos possam ter acesso à cultura. Parabéns aí, viu, Rodolfo, né? Vamos ver o nome dele direitinho aqui, a Monique, que é a companheira dele. Eu estou ao vivo, é o Rodolfo, né? O Rodolfo, parabéns, viu, para você também na divulgação, Rodolfo Cadamuro e a Monique, tá certo. Então aqui para encerrar também, né, esse assunto que eu precisaria falar, porque é a nossa praia, a acessibilidade é a nossa praia, e ao mesmo tempo a gente falar mais uma vez, não existe pessoas com deficiência, viu? As pessoas, aliás, esquece que eu falei aqui, apaga, tem uma música que fala isso? Não existe pessoas portadoras com deficiência, as pessoas ou portadoras de deficiência, não existe esses termos mais, pessoal, desde 2008, são pessoas com deficiência. Repetindo, para que todos entendam, não existe portadores, tire essa escrita, essa fala, não existe pessoas portadoras, tire a palavra, a escrita portadora, não existe mais, pelo amor de Deus, desde 2008, é lei, é pessoas com deficiência. Aí tem gente que, mas o que isso vai mudar? Bom, se você não é deficiente, e você não é o bastante inteligente para entender, então fique com o seu pensamento torto e atrasado, né? Qual a diferença? A diferença é óbvia, né? Se você não entendeu, procure ler então, né? Então, repetindo, não se usa mais a palavra portador quando vai se referir a deficientes. Ponto final? Certinho, pessoal? Alencarzinho Júnior, agora chegou o Zé Leandro, também a turma toda aqui ligada na nossa programação. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Vamos lá?